Tem coisa que não dói na hora, né? Mas dói depois. Perder uma hora no celular parece inofensivo ali na hora. Até te distrai, tu te diverte um pouco, ri de um vídeo ou outro. Só que quando tu olha no relógio e vê que já passou uma eternidade ali, sem se lembrar direito do que viu, bate aquele gosto amargo. Ah, podia ter usado esse tempo pra dar aquela volta de bicicleta com meu filho, né? Pô, e o mais duro não é só o tempo perdido que não volta atrás. As coisas reais, importantes de verdade, estão sendo trocadas por distração barata, né? Como se cada rolagem de dedo comprasse um momento que nunca mais volta. E aí o acúmulo dessas pequenas desistências vira uma frustração silenciosa que vai entrando aqui dentro do peito da gente e vai virando cansaço, desânimo e desorganização. Depois a gente não sabe porque tá triste. E a gente começa a se perguntar por que eu tô sempre atrasado, por que eu não consigo fazer as coisas que eu tenho programadas para a semana ou para o dia. Parece que o tempo não chega, não basta mais para nada, né? Mas talvez a resposta esteja justamente nesses intervalos que tu joga fora no celular. Tempo que podia ser de ação vira de inércia. Momento que tu poderia ter vivido de verdade virou um vazio. Não tô aqui para demonizar a tecnologia. Ela é bastante útil e é necessária. Divertida até. Mas a gente precisa ter limite, né, pessoal? Porque o que tá em jogo é a tua vida, é a minha vida. O nosso presente. Toda escolha que a gente faz em não viver o real e viver a tela de celular é uma escolha de prioridade. Então, o celular é mais importante que uma conversa com teu filho, um passeio de bicicleta com a tua esposa, com teu marido? Olha, talvez o mais difícil seja isso. Perceber que a gente está jogando tempo de vida fora e a gente está ficando sem tempo. Porque cada dia vivido é um dia a menos na tua vida. Eu tenho 49 anos. Quantos anos mais eu tenho para aproveitar o meu filho que está crescendo? Há um mês atrás, meu filho era uma criança. Hoje, ele não é mais aquela mesma criança. Talvez alguma coisa que a gente pudesse se divertir antes, hoje já não distraia ele. E assim o tempo passa. E a gente vai gastando mal o nosso tempo. Pessoal, a internet não é um problema. Não é isso que eu tô dizendo. E a rede social não é um vilão. O ponto é que, como é que a gente tá usando isso? Porque a rede pode ser uma ponte ou um buraco. Pode te conectar a coisas boas, úteis e inspiradoras, mas também pode te puxar por um redemoinho de distrações, comparações e perda de tempo disfarçada de entretenimento. A diferença está na intenção. Tu entra já sabendo o que quer ou entra só para ver o que aparece ali? Porque quando tu busca algo, uma informação, um conteúdo específico, uma mensagem importante, a experiência tende a ser produtiva. Agora, quando tu entra no modo zumbi só rolando para ver se acha alguma coisa interessante, aí a rede vira um buraco. Quando tem propósito, tu vai ali, resolve e sai. Quando não tem, acaba pegando um monte de coisa desnecessária e esquece o principal. O celular funciona igual. Se tu não define o que quer fazer ali, ele define por ti. Notificação, vídeo curto, algoritmo viciante e a falsa sensação de companhia. O segredo é resgatar o controle, estabelecer limite, entrar, resolver e sair. Ter horário, ter critério e usar a rede como uma ferramenta de vida, não como um esconderijo da vida. Porque quando a rede vira refúgio, ela começa a ocupar o espaço do que realmente importa para ti. O convívio, a ação, o corpo em movimento e o olho no olho. E o principal, né, pessoal? O pedal na estrada. Para muita gente, o primeiro passo para isso é simples, deixar o celular mais de lado, sentar com a família, pegar a bicicleta, dar uma volta, ler um capítulo do livro, organizar a bagunça da casa, conversar, respirar, fazer uma coisa só, estar inteiro na vida, corpo e mente juntos. Porque no final das contas é isso que a gente quer viver, né? Viver com mais presença, mais sentido, mais verdade. Quantas vezes tu já te pegou rolando a tela do celular, pulando de vídeo em vídeo, e quando se deu conta passou meia hora, uma hora, às vezes até mais. E aí vem aquela sensação estranha, como se tivesse desperdiçado justamente algo que tu não consegue mais recuperar. A gente pode estar jogando fora a coisa mais importante da nossa vida,
que é justamente tempo de vida. Se tu jogou meia hora fora fazendo uma coisa inútil, tu não vai recuperar esse tempo, porque o tempo é inexorável. Essa sensação de tempo que se foi é exatamente isso, se foi, não tem como recuperar. A vida hoje está cheia de atalho para distração e quase nenhum caminho para a presença real, tá? O teu corpo, aonde a tua mente está. E o curioso disso é que a gente sabe, só que mesmo assim a gente continua fazendo as mesmas coisas. E quando vê, os dias vão passando e a vida vai passando. Relações saudáveis vão ficando de lado, o corpo vai ficando parado, sedentário, e aquele projeto que a gente tinha, aquela conversa que a gente queria ter com alguma pessoa, ou o pedal que tu tanto queria fazer, vai ficando para depois. Só que o depois às vezes não chega, e a vida vai passando. Esse vídeo não é sobre largar tudo e virar um monge. Não, é sobre acordar. É sobre entender o que a gente está trocando sem se dar conta, né? E principalmente começar a fazer diferente. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de um lembrete bem simples, tá inteiro no agora. Vamos refletir juntos sobre isso nesse vídeo? Pode até ser que tu não entre nas redes sociais com a intenção de ficar ali meia hora, uma hora. Na maioria das vezes começa como algo rápido, inocente, uma olhadinha rápida para ver uma notícia. Mas quando a gente vê, já tá 20 minutos assistindo vídeo de gente fazendo reforma, dancinha, cachorro, gatinho. É fofinho, mas tu vai lembrar disso uma semana depois? Contribuiu pra tua vida? A gente não percebe porque parece inofensivo. É só um tempinho aqui, outro ali, mas quando soma tudo, no final do dia são horas que a gente perdeu de vida. E nenhum descanso verdadeiro, porque a nossa mente ficou funcionando e ganhando dopamina. Funcionando e ganhando dopamina. E isso é dopamina rápida, barata. E quando tu tenta lembrar o que tu fez naquele tempo todo, tu não tem muitas lembranças. Aí vem aquela sensação de derrota. É um borrão, tempo gasto com coisa que não te alimenta, que não te movimenta, que não te aproxima de ninguém. E enquanto isso, a vida real ficou te esperando. Teu filho que queria conversar, o conserto de alguma coisa na casa, no carro ou na bike que tu precisava fazer e ficou para depois. Ou o próprio passeio de bicicleta que tu adiou porque passou da hora, daí não dá mais tempo. Mas tu tinha tempo, só gastou ele de um jeito não tão útil. E daí bate aquele gosto amargo de tempo perdido. A verdade é que a gente tem confundido o descanso com a distração das telas. E distração demais, no fim das contas, também cansa. Era para ser só mais um minuto. Essa frase aparentemente inofensiva é uma das armadilhas mais perigosas que a gente arma para nós mesmos. A gente fala como se tivesse controle do tempo, como se pudesse congelar o mundo por um instante e depois continuar nele aonde a gente parou. Mas não dá, a vida não espera. E esse só mais um minuto vira meia hora, uma hora, e quando a gente vê, o dia já não é mais o mesmo, falta um pedaço dele. É como tu acordar num sábado, tomar café, sentar um pouco no sofá, pegar o celular para dar uma olhada rápida e de repente são quase 11 da manhã. A bicicleta continua encostada no canto, o livro ainda está fechado e o pior, tu não fez nada que realmente agregue alguma coisa na tua vida. Essa armadilha do só mais um é bem traiçoeira, porque a gente não vê o tempo passando. A rede social é construída para isso mesmo, para te prender pelo que vai aparecer na próxima tela. É sempre o próximo vídeo, próxima foto, e quando tu percebe, tá correndo atrás do nada, esperando conteúdo que nem sabe o que é. Talvez ele te traga alguma emoção nova, por alguns segundos. O problema é que o tempo que vai embora com distrações mal escolhidas não tem volta, gente. E ele custa caro. Ele custa a oportunidade de tu resolver algo importante. Custa a vida isso aí. Porque no fim, o que forma uma vida é exatamente isso. O uso que tu faz do teu tempo.
Tu já teve numa conversa em que a outra pessoa, ou tu próprio ou própria, não estava realmente ali, o teu corpo estava sentado ali, olhando para a pessoa e olhando rapidinho para baixo, pensando em outra coisa e concentrado em algum vídeo ou alguma foto, diferente da conversa que tu estava tendo. Bom, resumindo, tu estava viajando, como se diz aqui no sul. Essa cena é cada vez mais comum, as pessoas no mesmo ambiente, mas em universos totalmente diferentes, né, pessoal? A mesa de jantar virou um lugar de presença ausente, porque nem durante as refeições algumas pessoas conseguem ficar longe do celular. O sofá, então, o sofá é uma ilha de isolamento digital, né? Pode sentar 3 pessoas no sofá, cada uma tá em um mundo diferente do outro. E o mundo físico vai ficando para trás, né? Como uma paisagem esquecida. E a gente vai perdendo o que realmente importa, a conexão com o que está aqui, agora. O problema não é só estar no celular, é estar em tudo, menos onde tu tá, onde o teu corpo está presente. Assim a gente vai vivendo fragmentos de vida. Tu começa resolvendo uma coisa, para no meio para checar uma mensagem, interrompe para ver um vídeo, responde uma notificação e se lembra de algo e troca de assunto ali na hora. Resultado, cansaço, frustração e aquela sensação de que tu não concluiu nada e o tempo passou sem tu ver. Perdeu vida. Tá ausente, mesmo estando presente, tem um preço, gente. Vai perdendo o fio da vida real, a conversa fica rasa, as tarefas vão ficando pela metade ou nem são começadas. Bom, a gente precisa reaprender a fazer uma coisa de cada vez. Tá por inteiro em pequenas ações da vida. Olhar no olho de quem tá falando contigo. Prestar atenção no caminho enquanto caminha. Bom, nem vou dizer das refeições, né? Sentir o sabor de volta da comida, ouvir uma música sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Isso parece simples, mas tá muito difícil hoje em dia. Tu já reparou como hoje em dia é raro a gente viver sem momentos de distração? Até nas horas de lazer a gente tá com a cabeça no outro lugar. Vai caminhar com o celular no bolso, pronto para tirar uma foto. Vai almoçar já pensando no que tem para fazer depois. Vai encontrar alguém, mas confere a tela a cada 5 minutos. Parece que o corpo vai para um lado e a mente por outro. Só que tem uma coisa, né, pessoal? Quando o corpo e a mente não estão juntos, o momento se escapa pelos nossos dedos. A vida não se vive em pensamento, se vive em presença física. Aquele café que tu tomou distraído, aquela conversa que tu não ouviu o que a outra pessoa disse, aquele pôr do sol que tu só viu pela câmera. Tudo isso podia ter sido uma experiência rara, riquíssima, mas virou apenas um intervalo automático. Tá de verdade onde se tá, não exige nada especial, só atenção, só consciência do que tu tá vivendo. Só parar e perceber, eu tô aqui. Isso muda tudo, porque a qualidade de uma experiência depende muito mais da presença do que da novidade. Um abraço com atenção vale mais do que um presente caro. Uma pedalada focada vale mais do que 3, 4, 5 postagens sobre superação. Quando a gente aprende a estar inteiro, com o corpo e com a cabeça no mesmo lugar, a vida fica muito mais nítida, mais viva. Sons voltam a fazer sentido e as pessoas ao nosso redor voltam a ser vistas como pessoas, não como parte de uma cena, de uma foto, de uma rede social. O mundo não precisa de mais estímulo, gente. Ele precisa de mais gente que aprecie o mundo, a natureza e as pessoas ao nosso redor. E no ciclismo, de MTB principalmente, não dá para pedalar distraído. Tu pode até tentar, mas uma hora vai dar ruim. O vento no rosto, a subida que força a perna, o buraco na estrada, o carro que passa bem pertinho de ti, tudo isso te obriga a estar ali, por inteiro, presente, sem chance de fingir atenção como tu faz com aquele teu amigo. A bicicleta é honesta, ou tu tá nela de verdade, ou tu te arrebenta. E talvez por isso o ciclismo seja tão poderoso, pessoal. Ele te arranca do mundo virtual e te joga no mundo real. Não tem curtida, não tem story,
Tem o teu suor, aquela paisagem especial, respiração rápida e forte e aquela sensação de liberdade. O pedal é um tipo de meditação em movimento e uma forma simples e ao mesmo tempo profunda de te reconectar contigo mesmo aqui e agora. Quando tu pedala, o tempo até parece que muda de ritmo, a cabeça esvazia e os problemas parecem que perdem tamanho, vamos falar sério, né? Aquelas preocupações que a gente tinha que pareciam insuperáveis, na bicicleta tu consegue reorganizar e talvez até achar uma saída para aquilo ali. O teu cérebro agradece o silêncio entre aspas, né? Porque tem o barulho do teu pneu, tem o canto dos pássaros, o mugido do gado, tem o som da chuva. Bom, é uma riqueza sensorial e a tua alma agradece a pausa das notificações enquanto tu tá pedalando. Além disso, gente, tem outra coisa. Quando tu pedala, tu percebe detalhes que passariam batido quando tu anda de carro. Uma árvore que floresceu, cheiro da chuva, uma casa que alguém pintou e mudou de cor. Coisas simples, mas que fazem parte da vida real, a vida de verdade, que não tá dentro de nenhuma tela de computador ou de celular. E o ciclismo te ensina a importância do ritmo, né? Não correr demais, entender os teus limites e parar para respirar quando tu precisa. Não é só exercício físico, é exercício de presença. É o corpo dizendo, vamos viver isso aqui, cara, junto, eu e tu. No final, a pergunta que fica é simples. O que tu quer lembrar quando olhar para trás? Os vídeos que tu viu no celular ou os momentos que tu viveu? As curtidas que tu recebeu ou os abraços que tu deu? Não se trata de cortar tudo isso, de virar um ermitão e fugir para as montanhas. Não é isso. Se trata de recuperar o que é teu. Teu tempo, a tua atenção, a tua presença. Porque tem coisa que só acontece quando a gente tá por inteiro. Conversa vira riso, o pedal vira superação e o encontro agradável vira memória. E cada vez que tu escolhe viver o real, mesmo que por 30 minutos, tu tá plantando uma vida mais rica, mais forte e mais tua. Uma vida com menos expectativa e mais experiência, com menos pressa e com mais presença. Então, que tal tentar começar pequeno, uma manhã sem rede, um pedal sem celular, um café em silêncio, uma tarefa pendente que finalmente tu vai tirar do papel e um tempo de verdade com quem tu ama. A vida não é o que a gente vê nos outros, a vida é o que a gente faz com o que a gente tem. E tempo, meu irmão, quando bem usado, vira uma vida bem vivida, mas quando a gente desperdiça, vira arrependimento e frustração. Escolhe viver o agora, porque é só nele que a vida realmente acontece. Se tu curtiu esse vídeo e tu tá curtindo essa série de conversas que a gente tá tendo, eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações e deixar nos comentários ali sugestões de próximos vídeos pra gente bater um papo bem legal. Até o próximo vídeo, pessoal, e fiquem bem.